Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Salmos, Salmos 129 e 128, nosso 161º encontro, 129 da versão hebraica, 128 da versão grego-latina. A vitória nasce da resistência. Este é o 10º cântico das subidas. Este salmo é uma oração coletiva de confiança. A memória do passado dá fundamento para o futuro. A memória da história do povo de Israel foi sempre difícil. Foi uma luta permanente contra os inimigos. A experiência com Deus fez este povo livre e impediu que eles fossem vencidos, mas que os ajudasse a resistir a toda exploração e opressão. Este salmo traz o desejo de que na terra os injustos, os ímpios, não prosperem. Este salmo vem dividido em 2 partes, cada parte com 4 versículos. Na primeira parte, lembrando o passado, o salmista quer recordar as dificuldades que afligiram Israel e que Javé os livrou. Na segunda parte, os verbos vão para o futuro, tendo conotação de esperança e súplica. Que seja destruído todos aqueles que odeiam Sião, fazendo-os como a erva do telhado, que seca rapidamente e não é abençoada. O sentido do salmo é: como no passado os opressores de Israel morreram, agora aqueles que odeiam Sião morram no futuro. Não existam no futuro. O salmo não vem dirigido a Deus diretamente, na segunda pessoa. Na primeira parte, o povo de Deus fala de si mesmo, na primeira pessoa, e de Deus na terceira pessoa. Na segunda parte, o nome de Javé vem mencionado na terceira pessoa, mas ele não aparece na linguagem da maldição contra os ímpios. Este salmo é do período do pós-exílio da Babilônia. Ouçamos então este salmo 129, 128. Versículo 1. Quando me oprimiram, desde a juventude, Israel que eu diga. Quando me oprimiram desde a juventude, mas nunca puderam comigo. Os lavradores lavraram minhas costas e alongaram os meus sulcos. Mas Javé é justo, ele cortou os chicotes dos injustos. Voltem para trás envergonhados os que odeiam a Sião. Sejam como a erva do telhado que seca e ninguém a corta. Que não enche a mão do ceifador, nem a braçada daquele que enfeixa. E que os passantes não digam: Javé abençoe vocês. Nós abençoamos vocês em nome de Javé. Então este é o salmo que nós vamos refletir. Versículo 1. Quando me oprimiram, desde a juventude, Israel que eu diga. Nos diz o salmista: desde o dia da minha juventude, meus inimigos lutaram contra mim, querendo oprimir-me, causando grandes sofrimentos. Coloca aqui a juventude de Israel no deserto, ao sair do Egito. O salmista se volta para o povo de Israel. Israel que eu diga. Desde o início da história de Israel como povo, este povo foi perseguido, sugerindo a servidão no Egito, e até mesmo o que aconteceu com o patriarca Jacó nas suas relações com Esaú e Labão. Aqui o salmista está pedindo a Israel que aprenda este salmo e o memorize. O presidente da oração, diante daqueles que se encontram em adoração, quer que a Assembleia repita o que ele diz. Quando me oprimiram desde a juventude, que Israel agora diga, isto é,
diga a Israel. É o versículo 2. Versículo 2. Quando me oprimiram desde a juventude, mas nunca puderam comigo. Aqui se repete o versículo 1 e acrescenta, mas nunca puderam comigo, isto é, com Israel. Apesar disto, eles nunca me derrotaram, diz o salmista. A retrospectiva da longa história de Israel, diante de tanta opressão causada por tantos, onde eles não conseguiram derrotar o povo de Deus. Versículo 3. Os lavradores lavraram minhas costas e alongaram seus sulcos. Os lavradores eram reduzidos à escravidão, forçados a carregar o jugo, a canga, para puxar o arado nas lavouras. Refere-se à opressão que os tiranos estrangeiros extorquiam pesados tributos do povo, subjugando os judeus. A população pobre devia trabalhar em situação subhumana para gerar riquezas aos opressores. Os que oprimiram Israel o humilhavam, envergonhavam e aumentavam seus sofrimentos. Alongaram seus sulcos, no sentido de que aqueles que oprimiram Israel veio acrescentar a crueldade e a cobiça deles para produzir mais, em cima da humilhação e do trabalho escravo do povo de Israel. Versículo 4. Mas Javé é justo, ele cortou os chicotes dos injustos. Javé não permitiu ao ímpio, os opressores, ferir os justos. Ele cortou os chicotes dos injustos. Javé cortou as rédeas, o jugo, a canga, que os ímpios colocaram no pescoço do judeu para o escravizar. Cortou os chicotes, cortou as cordas do pescoço. Versículo 5. Voltem para trás, envergonhados, os que odeiam Sião. Aqui vemos uma súplica do salmista, embora não fale o nome de Deus. Que voltem para trás. Supõe-se que Javé possa fazer que aqueles que odeiam Sião fiquem desapontados, se frustrem, na esperança de conquistar Sião. Que eles voltem para o lugar onde eles imaginavam, supunham, que eles poderiam lutar e vencer. Contra Sião, que voltem para casa, aqueles que odeiam Sião, que se retirem de bandada, porque seus planos foram frustrados. Versículo 6. Sejam como a erva do telhado que seca e ninguém a corta. Que esses injustos sejam como erva do telhado, que não criam raízes nem prosperam, ervas que não dão raízes profundas. É uma metáfora. Ervas que a rajada do vento logo murcha e não cria raízes, seca e morrem. Isto é, que esses ímpios tenham vida curta, como as ervas do telhado, cuja vida útil é extremamente curta, porque existe pouca terra no telhado para que se possa criar raízes longas. Versículo 7. Que não enche a mão do ceifador, nem a braçada daquele que enfeixa. Como a erva que depois de ser cortada não é suficiente nem mesmo para preencher a mão do ceifeiro, isto é, são desprezíveis, quase nada são os ímpios. E nem a braçada daquele que faz os feixes, pois não tem suficiente quantidade, isto é, para preencher a dobra da roupa, daquele que recolhe os feixes, cuja tarefa é reunir a erva e amarrá-las em feixes. Os ímpios, que nada sejam, pois não servem nem mesmo para ser colhidos em feixes. Versículo 8. E que os passantes não digam, Javé abençoe vocês. Nós abençoamos vocês em nome de Javé. Que os passantes não digam, Javé abençoe vocês. O que significa? O Salmo
fala só em negar a bênção, mas o sentido é de maldição. Os passantes, vendo os ceifeiros e recolhedores de feixes, não digam que a bênção de Javé Elohim seja concedida a vocês. Isso porque tirar as ervas dos telhados não é considerado um trabalho importante. São duas bênçãos. A bênção de Javé venha sobre vocês, e depois nós lhes abençoamos em nome de Javé. Eram as bênçãos dadas pelos sacerdotes, que eram concedidas aos adoradores no final da recitação do salmo. Assim, o final, nós lhes abençoamos em nome de Javé, é apropriado ao salmo recitado para aqueles que vêm a Jerusalém como peregrinos adorar Javé Deus. Quanto àqueles que odeiam Sião, é apropriado o salmo para ser citado por aqueles que retornaram do exílio da Babilônia e estão reconstruindo o segundo templo. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Estamos na época de Esdras e Neemias. Nesta linha de pensamento, os que odeiam Sião são os adversários de Judá e Benjamim, que aqui vêm mencionados por Esdras e Neemias. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.